Hoje nós vamos aprender a fazer viés. Viés a partir de um tecido. O que é cortar um viés? É cortar com um ângulo de 45 graus, para que o seu tecido tenha a elasticidade máxima e você possa fazer curvas com ele. Como é que a gente começa? Você não precisa de um transferidor ou de um equipamento para fazer isso. Se você tiver o seu tecido alinhado a 45 graus, os dois lados paralelos um com o outro, e há uma borda na perpendicular, quer dizer, você vai ter os cantos perfeitamente alinhados. Se aqui tem 90 graus e você dobrar ao meio, você já vai estar nos 45. Então, independente do tamanho de tecido, da largura de tecido que você tenha, você pode fazer viés, só em um pedacinho. Se você fizer num tecido de 30 centímetros, você vai ter aproximadamente 2 metros de viés. Eu tô te dando essa referência para você saber mais ou menos quanto você vai precisar. Não chega a 2 metros. Com 30 centímetros, você faz 1,96 m mais ou menos, dependendo da largura da sua costura, de viés, tá? Esse meu aqui tá com 33,5. Eu não vou recortar ele, eu vou deixar ele nesse tamanho, tá? Então, você dobra ele a 45 graus. E aí, você vai cortar nessa dimensão aqui. Você vai cortar aqui, tá? Já pode, inclusive, deixar alfinetado, porque você vai cortar aqui nessa diagonal também. Então, a tua referência vai ser essa diagonal. Então, nós faremos o seguinte. Nós vamos cortar aqui e cortar aqui. E vamos formar 2 triângulos, sendo os 2 triângulos com a mesma medida das laterais, tá certo? É bastante importante que ele fique assim, bem certinho, que os vértices estejam bem certinhos. E agora, você vai cortar nesse vinco que ficou no meio aqui. Você corta a diagonal e você vai posicionar um triângulo sobre o outro, desta forma. Alinha bem o lado dele, fazendo com que se pareça com uma banderola de festa junina. Você vai fixar eles assim, estabilizar eles assim, e passar uma costura nesse alinhamento, tá? Então, você vai passar uma costura de meio centímetro aqui nesse alinhamento. Costura pronta. Você costurou aqui. Agora, o ideal é que você abra essa costura. Ok. Costura aberta, tá? Você vai fazer agora marcações de 4 em 4 centímetros. Você vai traçar linhas paralelas às bordas. Olha, veja que a sua borda tá alinhada aqui pela minha placa. Eu tô usando a placa para facilitar a visualização. Você não precisa necessariamente ter uma placa. Como um viés, ele normalmente, para ficar com 1 centímetro de largura depois de aplicado, ele precisa ter 4 centímetros aberto, porque nós dividimos ao meio assim e depois assim. Então, nós dividimos por 4 para obter o tamanho
que a gente vai ter na utilização. Então, se eu preciso de um viés com 1 centímetro de largura aplicado, quer dizer, aberto 2 centímetros, aplicado 1 centímetro, aplicado 1 centímetro, aberto 2 centímetros, eu preciso ter tiras de 4 centímetros. Então, você vai fazer riscos paralelos a essa borda de 4 em 4 centímetros. Deu para entender? Sempre múltiplos de 4. Então, você vai riscar com 4 centímetros de largura. A próxima, paralela a essa, 4 centímetros de largura. Para quem não tem placa de corte e régua, essas réguas facilitam muito o trabalho de quem faz patchwork, mas para quem não tiver, a minha sugestão é que você faça um gabarito. Você pegue um pedaço de uma radiografia velha, marque 4 centímetros com uma régua, marque várias vezes para ter certeza, e aí você vai usar isso como um gabarito. Se você quer um viés mais largo, você faz esse gabarito mais largo. Então, esse gabarito ajuda bastante para quem não tem a régua, tá bom? Então, você vai fazer riscos de 4 em 4 centímetros, passando inclusive aqui pela costura, é para você unificar. Você vai fazer isso por toda a extensão do tecido. Agora, com o tecido todo riscado, você vai pegar a sua régua, o seu centímetro, e vai marcar aqui, nessa diagonal, uma linha de meio centímetro, cortando essas que você já riscou. Então, ela não precisa ser contínua, ela precisa, pelo menos, riscar ó, ela precisa cortar as linhas que você riscou, meio centímetro, tá? Isso é só para facilitar o encontro delas depois. É uma marcação que vai nos facilitar depois. Já que a gente tá com a mão na massa mesmo, né? Agora, veja, se a gente for juntar um lado com o outro, para que dê certinho aqui as linhas, eu não sei se tá visível, eu vou botar a régua, olha, alinhar as réguas, as linhas certinho, a primeira aqui, em tudo, tá? Se a gente fizer isso, o que nós vamos ter é um tubo, e a cada corte que a gente fizer na linha, nós vamos ter um anel. Não é isso que nós queremos um viés contínuo, como se fosse um caracol. Então, para isso acontecer, nós vamos alinhar o primeiro aqui, com esse aqui, com esse primeiro aqui. E assim, todas as outras linhas, tá? Olha, nós vamos alinhar assim. E vai sobrar uma pontinha pra lá e uma pontinha pra cá. Pra vocês, eu não sei se ficou claro. Na verdade, é o seguinte, você vai pegar essa primeiro risco aqui e vai colocar aqui aonde termina a sua costura. Esse é o primeiro ponto, tá? Você vai colocar aqui. Ele vai ficar meio defasado, assim, meio inclinado. Então, você coloca aqui e acha a sua linha
do lado de cá. Tá dando pra ver a linha que nós traçamos, tá certo? Então, você acha a sua linha aqui, ela vai ser ligada no fim da nossa costura. O próximo também. A próxima vai ser ligada aqui, olha. No próximo risco que tá aqui, com esse próximo risco que está aqui, tá certo? Você pega um alfinete, põe aqui no X, bem aqui onde você riscou, e procura o X da próxima linha, tá? Aqui, ó. E essa ponta aqui, aonde deu a nossa costura, tá? É a última. Aqui, nesse X, aonde deu a nossa marcação. Olha, se você der uma esticadinha, ele vai no lugar, porque ele tá no viés, tá? Então, é importante que ele alinhe direitinho. Só não pode você ficar puxando na hora de costurar, porque ele estica. Então, você tá vendo que ele fez um caracol, não é? Tá? Ele fez um caracol. Ficou uma pontinha aqui e ficou uma pontinha aqui. Agora, nós vamos passar aqui uma costura em cima daquela linha. A gente vai passar agora uma costura em cima dessa linha de 5 centímetros, de 5 milímetros que a gente fez aqui, ó. Aonde a gente fez os X, tá? Então, você passa uma costurinha aqui, dá um meio pé de máquina, com cuidado, porque ela tá realmente numa espiral, né? Aqui é onde a gente tem que fazer encontrar vocês. Aqui sim, você pode dar uma puxadinha para acomodar essa costura, mas nas outras não, tá? Passa com pontinho miudinho, porque como nós vamos recortar, não vai ter retrocesso, tá bom? Pronto, minha costura tá feita. Veja que ficou um tubo, mas para costurar, eu precisei costurar em espiral. Você pode abrir a sua costura agora, se você conseguir. Agora é mais difícil abrir com ferro, você teria que ter um vincador ou abrir com a unha para ficar mais fácil. Se você ficar botando ferro aqui, você vai ficar abrindo a costura e amarrotando o tecido, né? Vincando todo o tecido. Então, eu acho mais fácil você vincar com uma outra coisa, tá? Com ferro é mais difícil. É só a ideia de você abrir a costura mesmo, olha, pra... Existem uns vincadores. E aí, você vai começar a cortar aqui. Aí, você vai abrir toda a sua costura, não é? Pode ser com a unha, pode ser com uma... Aí, você vem cortando aqui, aonde você riscou. Então, você vai cortar e você vai fazer uma casca, como se fosse uma casca de laranja. Você vai fazer uma espiral. E você vai conseguir uma tira. Você vai abrindo aqui, olha. Você vai conseguindo, cortando aqui. E ele vai ficar um viés contínuo. Tá? Porque todas as emendas já foram feitas. E você não precisa ficar se preocupando. Quando a gente faz aquele viés tradicional, a gente tem que ficar se preocupando em cortar tudo, em emendar tudo. Eu acho que dá bastante trabalho, né? Às vezes é confuso, mas olha, ele já tá todo alinhado. E essas emendas são normais, né, gente? Porque mesmo no viés que a gente compra pronto, tem emenda, né? E ele desaparece. Agora, você corta tudo, você vai ter uma tira contínua. E aí, você vai vincar no ferro
já deixando ele pronto para ser usado. Eu vou mostrar para você como eu faço. Eu tenho uma forma de fazer o viés, um dispositivo prático para você passando a ferro e ele já ficando assim, todo vincado. Mas primeiro você corta toda a tira até sair aqui, você já viu que ele vai ficar uma espiral, né? E depois a gente vai fazer uma forma, vou mostrar para vocês uma forma em que agiliza o processo de produzir as dobras do viés, tá bom? Como é que eu faço um viés, né? Um tecido plano, você pega um tecido, seja cortado plano ou seja cortado no viés, você normalmente dobra ele ao meio, vinca e põe as duas pontas para dentro. É assim que você faz um viés. E vai passando no ferro, porque facilita muito você fazer isso. Você já tem ele todo marcado, né? Aqui no ferro é fácil de você acertar. Dessa forma, depois você dobra ele aqui e ele tá pronto para ser usado. Ele tá no jeito para você usar. Esse é um viés. Você pode fazer isso nesse viés, no tecido cortado, enviesado ou não. Mas se você tem um pedaço desse tamanho para fazer o viés, é uma coisa. Agora, se você tem 2 metros, fazer assim, às vezes pode ser meio cansativo. E eu vou te ensinar a fazer de uma outra forma, um fazedor de viés caseiro, em que você vai poder agilizar o teu processo. E também corrige algumas, tá vendo? Às vezes no cortar a gente dá umas picotadas, olha. Como nós estamos cortando o tecido no viés, de vez em quando a gente dá umas matadas, não é? Não é... A gente tá fazendo manualmente, não é uma máquina. Então, eu vou te mostrar como eu costumo fazer. Eu faço num pedacinho de tecido o tamanho do viés que eu preciso aqui. Aí eu coloco na minha tábua de passar, como aqui, e coloco um alfinete aqui, passando por cima e enganchando lá do outro lado. Isso aqui é um limitador, tá? E mesmo que esse tecido, deixa eu abrir ele, esteja aberto, sim, conforme você vai passando ele pelo limitador, ele vai dobrando, olha. Eu acho até que você deve fazer em 2 lugares, mais ou menos com 1 palmo de distância. Você põe mais um aqui e aqui. Você pode medir com uma fita métrica essa distância que você quer, como você pode fazer assim na prática, tá? E aí você vem puxando o seu tecido por esse limitador, olha, e vai passando, e você vai facilitando a tua vida, tá? E você vai produzindo o seu viés. Então, nós fazemos com isso. Isso também ajuda, como eu falei, se você deu umas matadas. Só que para começar, você tem que fazer a distância que você quer para iniciar. Porque você não consegue enfiar o tecido embaixo do alfinete. Você faz a beiradinha dele assim, olha. Esse tamanho que você quer. E aí, sim, você vai colocar o seu alfinete como um limitador, tá? E aí você vai se assegurando de que ele tá dentro desse equipamento que a gente produziu para fazer o viés. Olha,
E eu acho que é muito mais simples você fazer isso. Você pode fazer na sua tábua de passar ou em algum lugar que tenha um tecido, tá? Com isso, essa medida aqui vai se manter. Você de vez em quando precisa dar uma controlada aqui, olha. Mas você vai puxando e ele vai dobrando e você vai mantendo a largura dele. Então, mesmo que você tenha dado uma rateada aqui, olha, tá dando pra ver? Não tem problema. A borda dele, que é o que realmente nos interessa na hora de aplicar o viés, ela vai estar uniforme, olha. Tá? Essa matada aqui não vai ter importância. E depois você aplica o seu viés desse jeito, olha. Tá? Esse é um artefato caseiro para facilitar a construção do seu viés. Quando você tem costura assim, de vez em quando você vai ter que dar uma ajudada, tá? Por causa da tua costurinha aqui, ó. Para ela não sair do direcionamento, nem ficar uma aba muito maior que a outra. A gente podia até sofisticar um pouco essa forma de fazer o viés com alguns outros limitadores, mas é para ser uma coisinha simples, é só para ser uma coisa que facilite, sem grandes arrumos de engenharia, né? Olha, uma coisa que nos ajude. Veja a rapidez com que você vai estar produzindo o teu viés caseiro, tá? Ele não é porque ele é feito em casa, artesanalmente, que ele pode ficar de qualquer jeito, né? O ideal é que ele fique bem caprichado. Eu sempre digo para você fazer viés, produzir o seu viés, quando ele for estritamente necessário. Quando não for, utilize viés pronto, industrializado mesmo, que eles não é problema. Mas existem situações em que a gente precisa usar o viés da cor do tecido para fazer um acabamento ou coisa assim. Nessas situações, você já sabe, cortar o tecido no viés, sem precisar gastar 1,40 m de tecido, e você pode ir fazendo de uma forma mais facilitada, tá certo? Eu espero que essa dica sirva para você e você possa tirar proveito. Olha, do lado direito do avesso, que é o que realmente nos interessa, tá bem paralelo, tá bem bonito. Você vai usá-lo com muito capricho, tá? Então, é isso. Tá aqui o nosso fazedor de viés. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente tá sempre postando dicas de costura, dicas de peças fáceis de fazer. E outras informações a gente tem lá no nosso grupo do Facebook. Eu vou deixar o endereço dele na descrição do vídeo. Então, entra lá que a gente vai ter oportunidade de conversar muita coisa por lá, tá certo? Tchau, até a próxima.